E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Hoje iremos falar sobre o juízo final, mas antes de assistir, deixe o seu like, e se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. O juízo final, o julgamento final, o dia do Senhor. O julgamento final será feito sobre todas as nações. Este momento terá lugar depois da ressurreição dos mortos e da segunda vinda de Cristo. O juízo final é o evento que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. O juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno, sendo amplamente referenciada em toda a Bíblia e é mencionada em detalhes no livro do Apocalipse, sobretudo na passagem onde é descrito o grande trono branco. O julgamento começará na casa de Deus. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas da nossa vida. O juízo final é uma necessidade absoluta, reivindicada pela santidade de Deus. O juízo aqui da terra, muitas vezes inocentes são tidos como culpados, e culpados como inocentes. Os tribunais aqui correm o risco de serem injustos, testemunhas são compradas, juízes vendem a sua consciência, criminosos conseguem a absolvição injustamente e conseguem escapar da justiça aqui da terra, porque a justiça da terra é cega, mas há um tribunal justo, o tribunal de Deus, o tribunal do Senhor. É neste tribunal que iremos comparecer, ricos e pobres, livres e servos, pequenos e grandes. Jesus Cristo foi constituído pelo Pai como juiz, e ninguém pode suborná-lo, ninguém pode comprá-lo, e nós estaremos sentados no banco dos réus. Ninguém conseguirá escapar, ninguém vai conseguir subornar esse tribunal, ninguém vai poder escapar do rigor da lei. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. E como em todo tribunal, haverá testemunhas. Nesse dia, os livros serão abertos, e nós seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Um desses livros se chama o Livro das Obras. Todas as suas obras serão reveladas. Se você sabe fazer o bem e não fez, pecou. Se você deixou de socorrer o aflito na sua porta, você pecou. Se você deixou de dar o pão ao faminto, ou água ao sedento, ou roupa ao nu, ou quando deixou de visitar o enfermo. Quantas coisas nós não fazemos que se constitui um pecado de omissão, e teremos que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Nós iremos dar conta também daquilo que pensamos, por aquilo que nós nutrimos no coração como um desejo secreto, um pecado escondido. Tudo será revelado perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Deus tem competência para julgar o foro íntimo. Deus irá julgar o segredo de nossos corações. Quem pode escapar? Absolutamente ninguém escapará. Por isso, outro livro será aberto, o livro da vida. Se alguém não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, esse tal vai ser lançado no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Este julgamento é final porque não tem instância para apelar. Este é o último julgamento. Ali só tem duas sentenças: justificado ou condenado. Como você vai escapar? A única maneira de escapar desse julgamento final e sair absolvido é refletir em nossas atitudes e pensamentos hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de se entregar ao Senhor. É muito importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é pela fé, não por obras, como muitos pensam. Mas as nossas obras também evidenciam a nossa conversão. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo nasceram de novo e são novas criaturas e devem dar frutos diferentes da vida antiga.
Diante do tribunal de Cristo, todo joelho se dobrará, queiram ou não. Se curvarão diante de Cristo os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, os militares de todas as patentes, os milionários e também os pobres, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos serão julgados, ninguém escapará, desde a geração de Caim, que amaram e praticaram a iniquidade, até a nossa geração. Os anjos caídos, que se rebelaram contra o Senhor, também serão intimados a comparecer ao julgamento final, para receber o castigo eterno. Ninguém escapará, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores, todos os governantes, magistrados, juízes que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que tiraram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas, todos hão de prestar contas ante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar, vivos, mortos, pequenos e grandes, ricos e pobres, ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. E muitos vão querer se justificar perante o Senhor, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Infelizmente, em nosso tempo é visível a deturpação da palavra do Senhor. Estão pregando um evangelho totalmente descaracterizado, um evangelho vazio, um evangelho baseado em sabedoria humana. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não consistia apenas em sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Hoje não se vê milagres, hoje não se vê cura, hoje não se vê mais nada disso, apenas um evangelho vazio. Um evangelho sem substância bíblica, um evangelho que não chama o pecador ao arrependimento. As pessoas estão adentrando as igrejas sem sequer saber o significado de salvação, apenas para solucionar o seu problema financeiro como foi prometido pelo pastor. A preocupação é falar de bênçãos materiais para reunir o maior número de pessoas possíveis. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E Jesus dirá: nunca vos conheci. O homem é livre e, portanto, é responsável pelas suas escolhas. Isto é consequência da natureza humana. Deus o fez assim, e, portanto, cada um ser humano é independente de obedecer a Deus ou não. Tem que responder pelos seus atos. A prova disso é a responsabilidade que Deus colocou no homem quando o colocou no jardim do Éden. Ele disse: comerás de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Este poder de escolha foi dado ao homem no jardim do Éden, e o homem não obedeceu, escolhendo o caminho do mal. Deus julgou Adão e Eva e expulsou os dois do jardim do Éden. Houve então o primeiro julgamento do homem. A sentença foi a morte física, por causa da desobediência e do pecado. Até haver o plano de redenção, Jesus Cristo veio e nos resgatou com o seu sangue, e hoje temos a livre escolha: escolher o bem, Jesus Cristo, ou o mal, a morte eterna. O julgamento da igreja é chamado o Tribunal de Cristo, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, antes das bodas do Cordeiro. Nesse tribunal, os crentes serão julgados pelas obras que tiveram feitos por meio do corpo, o bem ou mal. O segundo julgamento é o julgamento de Israel e o povo escolhido de Deus. A grande tribulação será um instante em que Deus tratará com a nação de Israel, e o término da grande tribulação, Deus provará a este povo que só os remanescentes serão salvos. A escolha está em suas mãos, o bem ou o mal, Cristo ou a morte. Escolha hoje, faça hoje a sua parte, porque ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.